Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com mais notícias do Vascão. Uma baita notícia agora à tarde, cara. O Pedrinho entrou em contato com o Renato Gaúcho, fez já uma proposta para quem sabe ele ser o nosso novo treinador. Vamos falar muito da possibilidade do Renato Gaúcho ser o técnico do Vasco em 2025. A gente até falou isso aqui no vídeo mais cedo, cobrei bastante aqui do porquê da diretoria não ter ido atrás do Renato Gaúcho, já que vários treinadores aí que o Vasco tentou disseram não para o nosso clube, até o Pesolano não quis treinar o Vasco, prefere ficar lá no futebol europeu. Vamos falar muita coisa da possível chegada do Renato Gaúcho ao Vasco. Também a situação da SAF do Vasco, uma possível compra dos 31% aí da CAP. O grego Marinax segue ainda tentando comprar o restante que pertence ao Vasco, mas o italiano segue ainda também no páreo, cara. De acordo com as informações aqui, ele estaria tentando trazer outras pessoas aí para complementar o seu projeto, para o Vasco ter vários investidores junto com ele aí nesse projeto aí da compra da SAF. Vamos explicar isso aqui no nosso vídeo, mas hoje quem está na frente nas negociações, muito à frente, é o grego Marinax. Com certeza o Vasco vai vender a SAF para ele, porque senão a coisa vai ficar muito feia lá, não é, cara? O torcedor não vai aceitar o Vasco não ser vendido para esse grego. E se vier um investidor meia-boca, um investidor igual a CSS Partners, o torcedor vascaíno não terá a mesma paciência que teve com a empresa norte-americana quando estava no comando do Vasco. Vamos falar muita coisa hoje. Possível reforço, o Vasco interessado no jogador que está lá no futebol europeu, no futebol espanhol, e também nova camisa para a próxima temporada. Será? Tudo isso e muito mais agora, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ative o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Vai lá também no meu canal Showball, se inscreve lá, sempre estou colocando vídeo de mercado da bola, também curiosidades, falei sobre a Nike no Vasco, jogadores que podem reforçar o Vasco, também a SAF aí com o grego Marinax. O link está aqui na descrição. A gente quer chegar lá no nosso segundo canal a 30 mil inscritos. Falta muito pouco. Dá essa moralzona se inscrevendo lá. Hein? Valeu demais quem foi lá acompanhando, está acompanhando nossos vídeos lá sempre. Bom, pessoal, sem mais enrolações, vamos aí para as notícias. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco irá lançar o uniforme em homenagem aos 50 anos do primeiro título brasileiro do clube, conquistado lá em 1974, com o Roberto Dinamite comandando o time naquela época, né, cara? Um timaço, o time do Vasco, conquistando aí o primeiro título brasileiro do nosso clube. A pré-venda irá começar no dia 16 de dezembro, e os produtos estarão disponíveis nas lojas no dia 18. O uniforme será lançado também com a camisa de goleiro de manga longa, além de uma camisa de manga curta. Não foi confirmado aí pelo jornalista Lucas Pedrosa se esse será o uniforme oficial do Vasco em 2025, já que a capa vai continuar no Vasco até o final da próxima temporada, e a tendência é que em 2026 a Nike assuma o clube. As informações que a gente tem até agora é que a Nike é a fornecedora que está à frente nas negociações. Eu acredito que deve estar ali uns 90% de chance da empresa norte-americana patrocinar o Vasco. Se for uma camisa comemorativa, a capa sacou muito bem aí essa época de Natal, né, cara? Torcedor vascaíno tá eufórico aí com a possível venda pro grego. O Vasco fez uma campanha digna no Campeonato Brasileiro, não correu risco de rebaixamento. E o torcedor, com certeza, deve comprar essa camisa, que também vai trazer, com certeza, uma homenagem aí ao Roberto Dinamite, né? A camisa que poderia ter sido lançada no início dessa temporada, né? Mas, com certeza, devido a essa demora para renovar o contrato com a capa, a empresa italiana deve ter demorado um pouquinho para fazer esse modelo de camisas e, quem sabe, pode ser que seja a camisa do ano que vem. Eu acho pouco provável, acho que é mais uma camisa comemorativa. Além do mais, a capa também lançou uma belíssima camisa aí dias atrás, uma camisa branca, com a logo da capa, parecendo aquelas camisas lá realmente dos anos 90, já está à venda em qualquer loja oficial do Vasco. Uma camisa muito linda que está aparecendo na sua tela. Deixa aí nos comentários o que você espera dessa camisa, se você acredita que pode ser, quem sabe, a camisa de 2025. Como eu falei, o último ano com a capa no Vasco aí, em 2025, 2026, possivelmente a Nike patrocinará o nosso clube. Bom, e seguindo com o nosso girão de notícias, tivemos aí uma novidade inacreditável, meu amigo. Segundo aí as informações do Globoesporte.com, o volante Zé Gabriel, que ainda pertence ao Vasco, recebe cerca de R$500 mil mensais no contrato com o nosso clube. No empréstimo do jogador ao Coxa nessa temporada, os salários eram divididos meio a meio. No caso, o Vasco pagava 250 mil e o Coxa também 250 mil por mês a esse jogador. Mas agora o Vasco tenta chegar a um acordo para o time paranaense pagar o valor integral do salário do atleta, porém os clubes ainda não chegaram em um acordo comum
para que o Zé Gabriel fique em definitivo lá, quem sabe, no Coritiba. O fato é de que esse valor é surreal para um jogador fraco como é o Zé Gabriel, cara. O CSS Partners estava destruindo o Vasco, cara, os contratos absurdos com jogadores fracos que o Vasco tinha. Por isso que a folha salarial do Vasco era uma folha absurda. E o Pedrinho encontrou dificuldades para se livrar de vários jogadores, como, por exemplo, o Zé Gabriel, outros que não saíram do Vasco, o caso do Rossi, do próprio Galdames, que permaneceram durante essa temporada e somente agora, no final do ano, os caras saíram do nosso clube, aliviando muito a nossa folha salarial. Jogadores que tinham salários astronômicos. E o Zé Gabriel também é um desses jogadores, né? Sempre bom e importante ressaltar que o jogador renovou seu contrato em 2024, no início da temporada desse ano, a pedido da comissão técnica do Ramon Dias, e deve ter tido um aumento considerável nos seus salários, e o contrato dele vai até dezembro de 2025, tem mais um ano de contrato com o Vasco, e o Vasco podendo pagar 500 mil ainda mensalmente para o Zé Gabriel, cara, um absurdo essa notícia. Infelizmente, esse era o Vasco da CSS Partners, o Vasco do Lúcio Barbosa, o Vasco do Alexandre Matos e também aí do Paulo Brax, que foram os responsáveis pelo Vasco pagar salários astronômicos a jogadores, e pelo Vasco aí ter sofrido bastante aí nessa temporada. Deixa nos comentários o que você acha do Zé Gabriel ganhar 500 mil no Vasco, meu amigo. Parece piada, mas não é. Bom, pessoal, de acordo aí com o canal do Lucas Pedrosa, o Vasco negocia a contratação do zagueiro Kaique, que está atualmente no Almeria da Espanha. O jogador de 20 anos estaria buscando mais tempo de jogo. O jogador foi revelado pelo Santos, também tem passagens pela seleção brasileira de base. E ele tem um contrato muito longo com a Almeria, que está atualmente na segunda divisão. O contrato dele vai até junho de 2028 e o jogador deseja sair do Almeria, né? Um jogador muito promissor, surgiu muito bem no Santos, rapidamente foi vendido para o futebol europeu, mas o Almeria está na segunda divisão, né? O Vasco vem demonstrando interesse em jogadores que estão atuando em divisões menores, né? A gente já vem falando aqui várias vezes de muitos jogadores que estão atuando em segunda divisão lá na Europa, que o Vasco vem demonstrando interesse. E esse é mais um nome. Só que esse jogador, na minha opinião, ele é melhor do que todos os outros zagueiros que foram especulados no Vasco até agora. Por mais que seja um zagueiro de 20 anos, mas ele já vem jogando lá no futebol europeu, né? Marcou grandes jogadores. O ano passado o Almeria estava na primeira divisão e, na minha opinião, seria válido sim, quem sabe, o Vasco tentar o empréstimo desse atleta. Logicamente, comprá-lo o Vasco não irá fazer. Não sabemos se o Almeria deseja emprestá-lo. O fato é de que o jogador pode estar sim, quem sabe, interessado em voltar ao futebol brasileiro. Mais cedo a gente falou do zagueiro Luizão, que está lá no West Ham, está jogando nos times inferiores do West Ham. Esse jogador também quer voltar ao Brasil e o Vasco surge como uma possibilidade. De acordo com o Globoesporte.com, ele teria sido oferecido ao nosso clube. Os outros nomes são os zagueiros aí que foram bastante especulados, que estava lá no Ceará, como o David Ricardo. Também um zagueiro alemão que está no Portimonense, na segunda divisão lá em Portugal, que está quase caindo para a terceira divisão. Certamente não são nomes da primeira prateleira, né, cara? Realmente são nomes da segunda ou terceira prateleira, conforme deixou bem claro o Pedrinho naquelas entrevistas coletivas, que ele ressaltou que o Vasco não iria buscar craques aí nessa janela de transferência. Se for vendido para o grego e der tempo de buscar reforço, aí a história é diferente, né? Porque o torcedor espera que o Vasco seja vendido o mais rápido possível. Seria um baita presente de Natal para o torcedor, mas eu acho praticamente impossível que o Vasco seja vendido agora ainda nesse ano de 2024. A tendência é que antes de fevereiro seja muito improvável que o Vasco tenha sido vendido tanto para o grego ou para qualquer outro investidor. Deixa aí nos comentários o que você acha do nome do zagueiro Kaique, que está no Almeria, na segunda divisão espanhola, revelado pelo Santos, com passagem pela seleção de base, já está há algum tempo lá no futebol europeu. Bom, pessoal, e por falar aí no grego Marinax, hoje ele estaria disputando a SAF do Vasco com o italiano Radrizzani. De acordo com o All Sport, o Radrizzani estaria disposto a enfrentar aí o grego para comprar a SAF do Vasco. E a ideia dele seria trazer outros nomes para o seu grupo, para que o Vasco tenha vários investidores. Como, por exemplo, o dono do PSG pode entrar nesse grupo e também o grupo do San Francisco 49ers. Inclusive, eu até torço para esse time lá na NFL. Poderia trazer esses investidores para entrar com ele fortemente na luta aí para comprar a SAF do Vasco. Só que, de acordo com as informações aí do jornalista Wellington Campos, a CAP já vendeu 31% que pertencia a CSS Partners para o grego Marinax. Ainda não tivemos outras confirmações de outros jornalistas se realmente essa informação procede, só que hoje as informações que temos é de que o grego está muito à frente nas negociações para comprar a SAF do Vasco e a tendência é que o Vasco seja vendido para ele. Só que ainda falta a parte do associativo, né? Que está tendo uma briguinha interna lá, alguns não querem que o Vasco seja vendido, outros preferem que o Vasco continue com o associativo para tentar a reestruturação sozinho, por suas próprias pernas, e outros claramente querem que o Vasco seja vendido para a SAF, que na minha opinião é o melhor caminho possível para o Vasco. Se o Vasco não for vendido para esse grego, pode entrar em um colapso total, o torcedor não vai aceitar, não vai comprar mais essa ideia aí do Pedrinho de reestruturação.
Não sei se o torcedor vai abraçar a causa do Vasco nesse ano de 2025, e principalmente se estiver lutando contra o rebaixamento. Por conta aí de negligência, pode ser que o Vasco sofra na temporada por culpa desses políticos, né? Os caras querem continuar a politicagem no Vasco, que afundou o nosso clube até hoje. Esperamos aí que isso não aconteça e que realmente o Grego compre a parte do Vasco. Ainda tem aquela questão de arbitragem que está lá na FGV. Esperamos que isso também seja resolvido. E o Grego compra aí os 70% da SAF, já que o clube deseja manter 30%. E o Marinacci tendo um controle de 70% do futebol do clube. Torcemos para que isso aconteça. Assim que a gente tiver mais confirmações, vamos trazer aqui no canal. O fato é de que é uma ótima notícia de que o Grego já teria comprado 31% aí da CAP. E como a gente sempre vem deixando claro aqui, acho que todo mundo sabe disso, né? Para o Vasco ser vendido, tem que estar sempre alinhado com a CAP para que esse investidor agrade ambas as partes, tanto o clube e também a própria seguradora, que é quem está gerindo os negócios da CSA7 Partners. Não sabemos ainda os valores que o Grego teria pagado aí a CAP para comprar esses 31%. Se tiver novidades, vamos trazer aqui no nosso canal. Deixe nos comentários o que você acha do Radrizzani ainda não desistindo do Vasco, tentando trazer outros investidores para ajudá-lo a comprar a nossa SAF, mas o Marinacci hoje está muito à frente nas negociações. E para fechar nosso vídeo, vamos falar aqui de uma grande novidade envolvendo o técnico Renato Gaúcho. De acordo com o Globoesporte.com, notícia que saiu minutos atrás e antes de eu começar a gravar esse vídeo, o Vasco já traçou aí o Renato Gaúcho como seu alvo, e o técnico de 62 anos que não renovou seu contrato com o Grêmio está livre no mercado. E o presidente do Vasco, Pedrinho, que já foi jogador do Renato Gaúcho no próprio Vasco, ligou diretamente para o Renato nessa quinta-feira e sondou a expectativa salarial do treinador e formalizou o interesse em contratá-lo. O treinador teria pedido um tempo para avaliar a possibilidade e ficou de dar uma resposta até esse próximo final de semana. O Vasco está sem um treinador efetivo desde o dia 24 de novembro, quando o Rafael Paiva foi demitido e o Felipe Maestro comandou a equipe nas 3 rodadas finais. Invicto, conseguiu aí levar o Vasco à Sul-Americana e o Vasco voltou aí a uma competição internacional. O Vasco não teve sucesso em conversas recentes com outros alvos, caso clássico do Luiz Castro, que não quis treinar nenhum clube aqui no Brasil, Pedro Caixinha, que está praticamente fechado com o Grêmio, e o último da lista foi o Pesolano, que deu preferência, de acordo com o próprio Globoesporte.com, em permanecer lá na Europa. Ele não quer treinar o Vasco, deixando bem claro aqui para o torcedor. A diretoria entende que o Vasco precisa urgentemente buscar esse treinador, e um treinador que tem experiência no futebol brasileiro. Esse é um pré-requisito preenchido pelo Renato Gaúcho, de acordo com essas informações. O Vasco está muito interessado, a gente até falou mais cedo que o Vasco estava perdendo muito tempo em não ter entrado em contato logo com o Renato Gaúcho, porque é um treinador que tem mercado. O Santos pode ser também uma possibilidade para ele, teria demonstrado interesse. E esperamos que o Vasco tenha feito uma proposta digna do treinador, né, que não tenha oferecido, por exemplo, um salário muito abaixo aí da realidade. E torcemos para que ele seja o nosso técnico, já que o mercado é muito escasso, né? Não fez um bom trabalho no Grêmio, para deixar isso bem claro, o trabalho dele no Grêmio foi muito ruim, só que o elenco do Grêmio também não era essas coisas, né? Era um elenco muito abaixo, até mesmo do Vasco, na minha opinião. O Renato Gaúcho, que já teve algumas passagens pelo Vasco entre 2005 e 2008, ele foi o técnico que infelizmente comandou o Vasco no primeiro rebaixamento do clube lá em 2008, e torcemos para que ele volte ao Vasco para apagar essa mancha aí na sua carreira com o nosso clube, né? Porque ele fez ótimos trabalhos antes do Vasco cair, né? Levou o Vasco a uma final de Copa do Brasil com um elenco muito limitado lá em 2006, infelizmente, por uma fatalidade, culpa do Valdir Papel. O Vasco não conseguiu ser campeão frente à Mulambada. Em 2005 também já tinha feito um trabalho interessante com o Romário sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele potencializou muito o ataque vascaíno com o Romário, com o Alex Dias naquela época. E também no mesmo ano de 2006, onde o Vasco foi vice-campeão da Copa do Brasil, bateu na trave para ir para a Libertadores via Brasileirão. Acho que o Vasco, se eu não me engano, ficou em 5º ou 6º naquela ocasião, uma das melhores posições do Vasco aí nesse século. Esperamos que o Renato Gaúcho seja o nosso treinador. Na minha opinião, dentre os nomes aí disponíveis, ele é o melhor possível. Outros nomes são muito caros, ou treinadores que não têm o perfil do Vasco. Acho que o Vasco precisa de um cara assim, um cara mais de nome, um cara que impõe respeito ao grupo. Já trabalhou com jogadores do Vasco, a gente já até falou aqui, que ele já trabalhou até mesmo com o próprio Pedrinho, foi jogador do Renato Gaúcho no Vasco lá em 2008. Também treinou o Felipe Coutinho e Alex Teixeira, jogadores que ainda estão no nosso clube. Deixa aí nos comentários o que você acha do nome do Renato Gaúcho, se te agrada, se ele é o melhor nome para treinar o Vasco. Se você não concorda com a vinda do Renato Gaúcho, quem para você é o melhor nome para gerir o Vasco em 2025. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho assim que tiver mais novidades. Vamos trazer aqui a qualquer momento no canal, hein? Tamo junto. É nóis!